Fala pessoal, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu quero compartilhar a montagem desse painel de parede que tem esse efeito frisado aqui no modelo. O projeto desse painel tem uma altura total de 2 metros e 1,5 de largura e eu fiz uma divisão nas peças que compõem aqui esse modelo para que ficasse assim, dividido nessas duas partes. Isso vai facilitar lá na hora da montagem. Bom, no tampo de baixo eu fiz a colagem dessas 3 placas que são de uma cor amadeirada, deixando um espaço entre elas de 30 milímetros para fazer esse efeito do friso. Nessa placa de cima eu acabei deixando uma sobra de 1 centímetro, digo, em relação ao painel que fica ali atrás, porque quando for fazer o encaixe da parte superior aqui do projeto, é exatamente essa sobra que vai esconder aquele friso que fica ali na emenda entre essas duas partes, dando assim uma aparência, para quem olha de frente, a impressão de uma peça única. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link de um material em PDF com as informações mais detalhadas, sobre as medidas que tem cada uma dessas peças aqui do projeto, beleza? Então daqui a gente inicia o processo de montagem. Nessa primeira etapa vem a fixação das ripas que fazem o engrosso da parte de trás do painel. É um ripamento duplo que fica no entorno de toda essa borda aqui do tampo, e isso faz com que ele no centro dessa peça fique essa parte oca, para fazer a passagem dos cabos elétricos que liga as tomadas e o interruptor. Sobre o material usado aqui nesse projeto, o MDF desse tampo e do ripamento que faz o engrosso tem a espessura de 15 milímetros e as placas que ficam ali na frente, daquela cor madeira, é uma chapa de 6 milímetros. Eu costumo fazer essas ripas com uma medida de 8 centímetros de largura. E para fazer a fixação delas, além da cola instantânea, que serve de auxílio aqui para fazer a montagem, é tudo feito com parafuso, que é o que vai dar resistência para esse ripamento. Bom, nessa parte não tem muito segredo não. A única coisa que você precisa se ligar, caso tenha um modelo de painel que vai passar um cabeamento ali por trás, é deixar um espaço, de vão livre, para que esse cabeamento elétrico chegue até os pontos que vai ficar posicionado as tomadas ou o interruptor, sem que essas ripas façam o bloqueio de passagem desse cabeamento. Por isso eu deixei aqui nesse lado do painel esse espacinho que tem uns 5 centímetros entre esses sarrafos, que fazem o engrosso aqui da borda do painel. Mas para explicar melhor esse esquema elétrico que tem aqui no projeto, vamos analisar um desenho que ilustra isso que eu estou falando. Bom, essas são as duas partes maiores aqui do painel que recebem as peças de engrosso feito com as ripas de borda. Lá na parede eu tenho um ponto elétrico que fica mais ou menos nessa região. Então desse lado que inicia o ponto elétrico, eu fiz as ripas um pouquinho menores para poder levar o cabeamento para o lado de cima do painel, que vai ter 2 tomadas, uma destinada para TV e a outra, bom, eu fiz mais por fazer mesmo, apenas para ter mais uma tomada ali disponível nessa parte da frente do painel. Também vai ter 2 interruptores, um que liga a lâmpada lá no teto e o outro que liga uma caixinha de iluminação que fica em cima da TV. Sobre essa caixinha, a gente vai falar dela na sequência aqui do vídeo, beleza? Continuando aqui com a montagem, agora vem a colagem das placas que fazem a frente do painel. Aqui eu estou usando cola de contato, que é a mesma cola que usa para fazer o acabamento da fita de borda. Então eu passo uma camada de cola em cada uma dessas partes e faço a união entre elas. Aqui não tem muito segredo para fazer isso, é uma colagem normal entre duas peças. Ah, outra dica super importante antes de começar a fazer a colagem desses painéis. Se estiver usando uma textura que representa uma cor de madeira, é importante que você colhe essas placas seguindo a fluidez desse veio da madeira. Por isso, antes de fazer a colagem, eu coloquei elas aqui no chão para definir esse posicionamento de cada uma, porque se colar diferente, não seguindo o veio, ou seja, aqueles traços ali do desenho, com certeza vai ficar meio estranho. Ok, a partir daqui vai se repetindo o processo, passa a cola em cada superfície, espera aquele tempo, que vai levar aí uns minutinhos, para dar aquele ponto ideal de colagem, para fazer o contato dessa cola. Para fazer aquele espaçamento do friso de distância entre cada uma dessas placas, dá para usar aí 2 pedacinhos de madeira ou qualquer outro tipo de objeto, não importa muito, apenas que tenha algum tipo de aparato e que sirva de gabarito para fazer isso. Sobre a questão colas, tentando já responder uma possível dúvida que a galera tem por aí quando está começando a fazer esse tipo de trabalho, nesse vídeo eu estou usando a cola de contato porque, primeiro, eu tenho algumas latinhas aqui em estoque que vai sobrando sempre de um trabalho e de outro, e como vai ter mais uma fita de borda que reveste toda a lateral aqui do painel, vai ajudar ainda mais na colagem dessas placas aqui da frente. Mas se eu fosse fazer, por exemplo, peças menores para fixar aqui na frente do painel, sem que tivesse uma fita de borda revestindo essa lateral, certamente eu usaria cola instantânea para unir uma parte à outra. Sobre aquela cola comum, aquela cola branca,
ela já é um tipo de cola mais apropriada para usar em madeira de compensado. E madeira, né? Aquela madeira bruta, como se diz por aí. Então, sobre esse assunto, tipos de cola, é isso o que eu tinha para falar, ou melhor dizendo, para lhe fazer uma recomendação. Ok, depois de terminar essa etapa de colagem das chapas que ficam na parte da frente do painel, eu deixei um tempo secando essa cola, aqui nesse caso ficou secando de um dia para o outro. Bom, feito isso, agora vem o acabamento com a fita de PVC para fazer o recobrimento aqui da borda. Essa fita que eu estou usando tem um tamanho de 10 centímetros na largura, mas como eu preciso recobrir apenas 5 centímetros aqui dessa borda, eu acabo cortando essa fita e aproveitando essa parte que sobra para fazer aqueles filetes mais fininhos, né? Que precisa recobrir daquelas peças que foram coladas aqui na frente do painel. Sobre esse procedimento, talvez você saiba fazer ou talvez não. Enfim, para não se estender muito aqui nesse vídeo, como eu já tenho um tutorial que eu gravei um tempo atrás falando sobre esse assunto da fita de borda, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você precise assistir e conhecer esse processo. Mas assim, de maneira bem rápida, para não deixar esse tema passar em branco aqui nesse vídeo. Na borda do MDF, eu passo 2 camadas de cola, porque a primeira camada o MDF puxa, ou seja, vai absorver para dentro da madeira esse material da cola. Já na segunda passada, de mão dessa cola, vai ficar uma camada por cima da primeira e é essa que vai ser responsável por fazer a colagem. Já na fita de borda, eu passo apenas uma de mão, porque como é um plástico, ela não vai absorver aquela umidade que tem ali na cola. Daí espera uns minutinhos só para dar uma breve secada nesse material, para que não fique daquele jeito muito pegajoso, aí vai estar pronto para fazer a colagem. Uma outra super dica para não fazer o que eu estou fazendo agora, que é fazer o acabamento dessa fita entre os frisos do painel depois de colar uma placa na outra, é fazer esse processo antes de colar um painel no outro. Isso vai te facilitar muito, principalmente na hora de fazer o acabamento para recorte daquela sobrinha que vai ficar da fita. Como eu estava gravando, e aí fica ajustando a câmera de um lado e para o outro, eu nem me liguei de fazer isso antes. Não que seja uma coisa assim, muito difícil de fazer, mas se fizer antes, vai facilitar. Seguindo, depois de tudo colado e também feita a limpeza para tirar aquele excedente da cola, vem a última parte de preparação do painel, que é a furação, onde vai ficar as tomadas, interruptores e também aquela caixinha de iluminação superior que liga os spots. Aqui eu estou fazendo a marcação, onde vai ser feita a furação para encaixar as tomadas. Eu tomo nota dessas medidas que precisa transferir ali para o MDF, tendo como referência o modelo de dispositivo que vai ser utilizado. Isso pode variar entre uma marca e a outra. Como essa madeira tem uma cor escura, aqui no vídeo não vai dar para ver muito bem as linhas que eu tracei para me servir de guia nesse corte. Mas nesse modelo de tomada e de interruptor, eles vão ter o mesmo tamanho num formato de retângulo. Então eu faço primeiro esses 4 furinhos usando uma broca de número 8, apenas para que a lâmina da serra tip-tip possa entrar na madeira e assim eu vou fazendo o recorte seguindo essas linhas de referência. Para ligar as luminárias que vai ficar em cima da TV, vou usar esse modelo de interruptor, que é chamado por aí de interruptor botão. O furo dele é feito com essa broca chata e fica bem certinho o tamanho desse diâmetro que vai encaixar esse dispositivo. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o modelo e o tamanho que eu estou usando nessa broca, beleza? Continuando aqui na preparação, essa é a caixa de iluminação que eu estava falando antes, onde fica embutido 3 luminárias. Como eu tenho que furar o painel para que os cabos elétricos cheguem dentro dessa caixa, aqui eu estou fazendo a marcação, onde essa peça vai ficar posicionada, assim eu consigo ter a medida exata, né, para fazer essa furação. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse modelo da caixa de iluminação, porque eu acho que pode confundir um pouco do assunto aqui desse vídeo, que é sobre o painel. Mas eu vou deixar um vídeo complementar falando somente como foi feito esse modelo da peça, que serve para fazer a iluminação mais decorativa aqui do painel. Link para o vídeo também vai estar aqui embaixo na descrição. Chegamos então na última parte. Para fixar esse painel na parede, eu usei na parte de baixo um sistema de mão amiga, que são travessas de madeira que ficam encaixadas uma na outra. Tem um vídeo bem detalhado sobre como fazer esse sistema, que já está publicado aqui no canal. Link para assistir vai estar aqui embaixo na descrição. Já na parte de cima, bom, aqui tem todo esse esquema de cabeamento elétrico para fazer essas ligações de tomada e ligar as lâmpadas. Eu acho que se eu fosse falar sobre esse assunto, se você não tem nenhuma noção sobre parte elétrica, poderia ficar bem confuso essa parte aqui da montagem. Mas assim, isso daqui nada mais é do que um tipo de extensão de um ponto de tomada que tem lá na parede, trazendo o que está atrás para frente do painel.
Eu vou tentar explicar isso fazendo um outro vídeo. Mas a grande dica sobre esse assunto, para você que não tem nenhuma noção sobre como fazer ligação elétrica, a minha recomendação é que você peça ajuda ou contrate alguém, que saiba fazer isso. Certamente vai te dar menos dor de cabeça, sem falar no quesito segurança. Bom, é isso. Então, para fechar esse esquema de montagem, eu fixei essa parte do painel usando 4 parafusos, 2 de um lado e 2 do outro, porque como já tem a peça de baixo, que serve de apoio para calçar o painel que fica em cima, esses parafusos que fica ali na parede vai fazer um trabalho mais para que essa peça não deite aqui para frente do painel, porque o apoio mesmo está na peça de baixo. Está super bem fixada graças às travessas de madeira que tem tanto na parede como na parte de trás da peça número 1 desse modelo do projeto.